Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer todas as informações desse jogão, né? Fluminense e Fortaleza, uma vitória do Fluminense pode nos colocar numa situação bem tranquila no campeonato e uma outra coisa, né? Jogador do Fluminense fazendo elogios a futuro clube do John Ares, o que pode estar motivando ainda mais John Ares a seguir rumo à Turquia. Então eu queria te pedir, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostou do nosso vídeo, compartilha com os grupos tricolores, compartilha com os amigos tricolores e ajude o Flu chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E antes de falar um pouquinho do pré-jogo Fluminense e Fortaleza, eu quero falar, né, sobre John Ares. John Ares, segundo uma informação de jornal turco, falou que trocou uma ideia com o Felipe Melo para saber, né, como que é a questão lá do time do Galatasaray e só ouviu elogios por parte do Felipe Melo, falando que o clube é muito bom, a organização e cada vez mais, né, vai se desenhando um cenário de John Ares deixando o Fluminense e seguindo rumo à Turquia. Provavelmente John Ares vai ser jogador do Galatasaray em janeiro. A proposta parece que vai ser de 12 milhões de euros realmente, aproximadamente 75 milhões de reais. Tem uma porcentagem que é do Fluminense, tem uma porcentagem que é do clube Patriotas lá da Colômbia e tem uma parte que é do jogador. O Fluminense deve ficar aí em torno, né, de 60 milhões de reais pela venda do jogador e basta a gente aguardar para ver, né, como que vai realmente ser esse desfecho. Mas eu falo para você, tá? A gente está vendo os últimos jogos de John Ares com a camisa do Fluminense, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, ele vai deixar o Fluminense em janeiro, a não ser se acontecer uma reviravolta muito grande, mas eu já estou cogitando essa grande possibilidade dele nos deixar em janeiro. Outra desse vídeo, né, para gente falar um pouquinho do pré-jogo. Ontem foi falado, né, da possibilidade de John Ares ser poupado no primeiro tempo. De fato, isso pode acontecer, a gente só vai ter a dimensão exata se o John Ares vai ser poupado no início do jogo ou não, quando sair a escalação. E também ele vai fazer um teste, né, antes do jogo para saber se ele tem condições físicas de aguentar os 90 minutos. Então, como que deve ser o provável Fluminense que vai pegar esse time do Fortaleza hoje, a partir das 9h30 no Maracanã? Deve ser o time que vem jogando sempre, né? Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva e Diogo Barbosa. No meio de campo, Facundo Bernal, Martinelli, Paulo Henrique Ganso. Aí tem uma dúvida, né? Lima vai ser titular? Tem 3 jogadores que brigam por essa vaga: Lima, Kevin Serna e o próprio Keno. Só que a gente sabe que nos últimos jogos o Mano merece ser escolhido pelo Lima, até porque o Lima é um cara que dá uma consistência defensiva um pouquinho maior, né? Consegue fechar mais o meio de campo ali. E no ataque, né, com Elise e John Ares, deve ser o provável time do Fluminense. Se eu pudesse escolher, eu viria de Kevin Serna, mas eu acredito muito na possibilidade do Mano Menezes fazer a escolha pelo Lima, pelo que a gente já falou, né? O Lima é um jogador que vem tendo uma atuação importante nos últimos jogos. É um jogador que o Mano Menezes gosta e é um jogador que ajuda mais na fase defensiva do jogo. Então, se eu tivesse que apostar, acho que o Mano Menezes vem com o Lima, a Kevin Serna e utilizaria o Keno numa parte do segundo tempo. A gente pode falar um pouquinho do prognóstico do jogo, tá? O jogo em si. O time do Fortaleza é um time que ataca muito, com Marinho, Lucero, mais defensivamente é um time que deixa a desejar, né? Até um pouquinho do que o próprio Quintela falou na live que a gente fez na quarta-feira aqui. O time do Fortaleza é um time que marca individualmente, então você acaba abrindo um pouco de espaço, né? Os jogadores que são mais ofensivos não conseguem dar um combate tão efetivo igual os jogadores que já têm características de marcação. Então isso pode abrir espaços importantes para o time do Fluminense tentar vencer esse time do Juan Pablo Vojvoda, time muito bem treinado. O Vojvoda que é um bom treinador, até, né, uma surpresa que ele gosta de marcar nessa marcação individual. Normalmente os treinadores optam pela marcação por zona. Mas o que a gente pode falar mais desse jogo? Uma vitória do Fluminense pode nos colocar, né, vai nos levar aos 40 pontos e pode começar a nos colocar numa situação bem confortável para não brigar mais por rebaixamento. A gente teria, né, mais 2 jogos aí para somar mais 2 pontos aí contra Criciúma em casa e contra o Atlético Paranaense fora de casa. Mas eu vejo muito o Fluminense conseguindo vencer esse jogo. Vai entrar com menos peso pro jogo contra o Criciúma, né? O jogo contra o Criciúma, que vai ser um jogo difícil também no Maracanã na próxima terça-feira. Mas o Fluminense com 2 vitórias praticamente sela, né, sua permanência na Série A e pode começar a pensar no planejamento para o ano que vem. Claro, segundo a FMG, os números para você se livrar do rebaixamento matematicamente é 45, 44 te deixa apenas com 2% de chance de ser rebaixado e 43 te deixa com 10% de chance de ser rebaixado. Claro, após, né, essa rodada e o início da próxima, a gente vai ter esses números atualizados e pode ser que o número da nota de corte seja um pouquinho mais baixa, mas a gente trabalha com 43, 44 para se livrar do rebaixamento
e eu acho muito provável que o Fluminense vai conseguir chegar nesses números aí e vai se livrar do rebaixamento. E agora também tem que pensar um pouquinho no planejamento para o ano que vem, né? O que o Fluminense pretende para o ano que vem? Vai fazer uma renovação geral nesse time? Vai trocar comando? Como que vai ser feito? Mas para começar a pensar nisso, tem que primeiro chegar ali no número dos 44, 45 para se livrar do rebaixamento e começar a planejar o próximo ano do Fluminense. Então, como a gente falou, a rodada foi boa para o Fluminense, porque Criciúma perdeu, Juventude empatou, Bragantino empatou, então o Fluminense precisa fazer a parte dele. E talvez hoje, né, quando a gente fizer a nossa live, se tiver pré-jogo, mas com certeza no pós-jogo que vai ter, a gente vai estar trazendo a nossa tabela planejada, que só falta a atualização do Fluminense e do jogo do Grêmio com o Juventude, né? Porque quando a gente fez o nosso vídeo ontem, na tabela planejada, ainda estava rolando o jogo do Grêmio e Juventude, então o Juventude empatou na tabela planejada lá, a gente contava que o Juventude ia perder para o Grêmio, então na projeção o Juventude está um ponto acima, e na projeção a gente botava empate de Fluminense e Fortaleza. A gente espera que o Fluminense vença e fica 2 pontos acima da nossa projeção final do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Então, provavelmente na nossa live pós-jogo a gente vai ter, né, essa tabela aí com as projeções aí, a gente poder debater bastante. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe. Saudações tricolores e até a próxima.